Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na perspectiva e todos se perguntavam no seu ritmo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo, que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Maria Santíssima, celebramos hoje o 3º domingo do Advento, qual nos aponta a coroa que hoje foi acesa a 3ª vela. Se aproxima, portanto, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje esse 3º domingo é chamado também de Domingo Gaudete, que significa o Domingo da Alegria, que nos aponta para a proximidade do Natal de nosso Senhor. Por isso que a liturgia da palavra nos conclama para alegrar-nos sempre no Senhor. Eu vos digo, alegrai-vos. É a alegria que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifesta plenamente como luz e esperança no mundo tão marcado pela escuridão e pelas trevas. É Jesus nosso Senhor, a nossa verdadeira alegria. E é dele, portanto, que cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a buscar sempre na nossa vida. Somente Ele é capaz de nos amparar diante das nossas dificuldades. Somente Ele que é capaz de consolar as nossas lágrimas. Somente Ele, nos momentos de aflição, nos dá a certeza de dias melhores. Porque Ele é o tudo da nossa vida. E sendo tudo da nossa vida, é Ele que anima o cristão nesta alegre esperança de viver, não obstante as dificuldades e as labutas de cada dia, mas de termos a esperança de que o Senhor está ao nosso lado. E é por isso que este tempo de preparação para o Natal é um tempo de fato de uma revisão de vida, é um tempo de fazer um exame de consciência profundo, mas que não nos leva ao medo e à morte, não nos leva a uma tristeza, mas sim uma alegria, pois se pecamos, Deus vem na sua infinita misericórdia, por meio do sacramento da igreja, do sacramento da confissão, vem nos purificar, vem nos lavar de toda a nossa culpa, nos colocando novamente no caminho. Portanto, é um motivo de alegria. Alegria que nada no mundo pode nos dar. Somente Deus que dá aquela alegria que não passa. O mundo dá uma alegria passageira, dos prazeres, da conquista de bens materiais, que quando ali você conquista tanto que você deseja, que você quer, e é lícito isso, desde que seja fruto do próprio esforço do trabalho, mas depois que você conquista aquele bem material,
é questão de dias, volta à rotina de novo, cai numa mesmice. Não é algo que dura para sempre, é passageiro, por isso que é bem material. Agora, essa alegria que nós experimentamos quando abrimos o nosso coração a Jesus, quando abrimos uma pequena fresta que seja, que é capaz dele entrar, ele vai nos preencher por dentro, ele vai nos animar de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque nós cedemos o nosso coração, deixamos o nosso egoísmo de lado, deixamos práticas superficiais de lado e buscamos o essencial da nossa vida, que é o Cristo Senhor. Por isso que o tempo de preparação para o advento, aliás, o tempo de preparação que é o advento para o Natal do Senhor, ele cumpre a sua missão, se nos leva de fato a fazermos essa experiência de abrir o nosso coração e de encontrar com o Senhor. Essa é a finalidade deste tempo de preparação. E algo que me preocupa também, estou falando isso em todas as reflexões do dia de hoje, essa é a minha última missa do dia, a quarta, portanto, eu disse todas elas, da preocupação que nós cristãos católicos temos e que eu tenho, do ponto de vista de padre, em relação ao nosso povo, que muitas vezes vai chegando no final do ano, vai se preparando com práticas supersticiosas para atrair sorte no ano que está chegando. E nós deixamos de lado a joia preciosa que é Jesus nosso Senhor. Nós trocamos um Deus que se encarnou no ventre de uma mulher para cumprir rituais pagãos que nos levam a um distanciamento de Deus. E achamos e temos uma falsa impressão de que realizando tais práticas supersticiosas eu vou atrair coisas boas ou eu vou ser mais alegre no ano que vai chegar. Se você, querido irmão ou irmã, está nessa vida, se você é um bom católico, eu digo e te advirto: procure uma boa confissão e vai se confessar deste pecado, deixando toda essa prática supersticiosa de lado, para aderir na sua vida Jesus nosso Senhor. É Ele e não há outro. Se nós não temos alegria em Jesus, nós não encontraremos nenhuma outra parte do mundo, porque Ele é a alegria por excelência. Ele é o Filho de Deus, não é um mágico, não é algo que realiza para dar sorte, mas Ele vem para dar vida a cada um de nós. E o que nós precisamos é de uma vida interior, de uma entrega ao Senhor, de abrir o nosso coração verdadeiramente a Ele, buscar os sacramentos da igreja, tesouro que o próprio nosso Senhor deixou para a sua igreja, através dos seus ministros ordenados, para que fossem fiéis administradores aqui na terra das graças de Deus, que é dom, que é gratuidade e não é outra coisa. É nele que nós buscamos o sentido para a nossa vida. Se a nossa vida está difícil, não é realizar alguns elementos que não faz parte da nossa fé cristã que vai nos fazer melhorar, mas sim é ter a coragem de rasgar o nosso coração, de dobrar os nossos joelhos e de procurar o Senhor, que 24 horas está do nosso lado, e às vezes nós nem sequer lembramos dele para oferecer o nosso dia a dia, oferecer o nosso trabalho e oferecer aquilo que nós estamos buscando. Este tempo do advento é a oportunidade que temos de deixar de lado tudo isso, pois no final do próprio texto do evangelista Lucas, que nos narra de uma maneira tão bela o ministério do profeta João Batista, aquele que é o último dos profetas, aquele que anuncia Jesus, aquele que aponta o Cordeiro de Deus. Ele, sendo instrumento de Deus, ele não se vê digno nem de se abaixar diante de Jesus para desamarrar a correia de suas sandálias. Olha que gesto deste homem, e ele preparava o povo para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele preparava dizendo que João, ele batizava com água, mas virá aquele que batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, para limpar sua eira e recolher o trigo do celeiro. Mas a palha ele queimará no fogo, que não se apaga. Muitas vezes somos e caímos nessa tentação de ser palha, que vai ser descartada e queimada no fogo, quando nós não nos aproximamos de Jesus, nosso Senhor. Quando nós nos trocamos por essas práticas que nos levam apenas a um distanciamento. Eu repito isso. Para quem é pagão, talvez esteja no lugar certo, talvez esteja praticando a coisa certa. Para quem que é cristão católico, está contra a sua fé. Que nós não sejamos palha para sermos jogados fora. Estar fora é estar longe da presença de Jesus. Mas que possamos ser, de uma maneira metafórica, ser como um trigo, que será recolhido no seu celeiro, onde que se armazena as coisas boas, onde se armazena os frutos, mas que sejamos recolhidos um dia para o celeiro que é o céu. Nós poderíamos assim dizer, o lugar em que nós festejaremos junto do Senhor, se aqui na terra praticarmos e termos essa vida interior, ter essa proximidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitemos este tempo do Advento, que já caminha para o seu fim, para fazermos essa purificação do nosso coração, da nossa alma, mediante o próprio sacramento da confissão, para celebrarmos a noite do Natal do Senhor com todo júbilo, com toda alegria, festejando e louvando o nosso Senhor Jesus Cristo, pois este ano, de um modo ordinário, o nosso Papa Francisco abrirá a porta santa do Vaticano, abrindo assim o ano santo de nosso Senhor Jesus Cristo. 2025 anos do nascimento de nosso Senhor. Portanto, será para nós cristãos católicos um ano de júbilo, um ano de indulgência, um ano de muita graça. Pois esse jubileu só é celebrado pela Igreja a cada 25 anos. Portanto, é um motivo espetacular para estarmos juntos, celebrando o nascimento de nosso Senhor, na abertura do ano santo de seu nascimento. Peçamos a luz do céu, que ilumine os nossos corações, que abra os nossos olhos, que abra a nossa alma, para que possamos sempre nos aproximar de nosso Senhor, aquele que é a razão de nossa vida, aquele que nos dá a verdadeira alegria que este mundo está tão carente, mas que é capaz de reconhecer e de experimentar desde que aproxime diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus.